E olha só, Goiás decreta estado de emergência por causa do aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves aqui no estado. E as maiores incidências são de Covid e influenza, com uma ocupação de cerca de 80% dos leitos dos hospitais goianos. Eu fiz uma reportagem, sobre este assunto e a gente traz agora para você de casa. A cobertura vacinal para a influenza em Goiás está hoje em apenas 39%, bem abaixo da meta de 90% recomendada pelo Ministério da Saúde. O cenário preocupante fez com que o governo de Goiás decretasse situação de emergência. Até o momento, o estado registra 6.743 casos de doenças respiratórias. Um dos principais motivos para o governo decretar situação de emergência é o aumento de casos e internações por síndromes respiratórias agudas graves. O cenário está pressionando a taxa de ocupação hospitalar, que atualmente está em mais de 80%. A gente decretou emergência exatamente para que a gente não tenha esse colapso, a gente tenha ampliação do número de leitos para fazer esse atendimento, a gente também busque com os profissionais de saúde seguir os protocolos, a gente reduzir o tempo médio de permanência, sabendo que a gente está num momento de crise, então a atenção de todos os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais dos hospitais, da terapia intensiva, os intensivistas, para que a gente realmente tenha um tempo médio de permanência o mais curto possível. De janeiro a junho deste ano, Goiás registrou 10.676 solicitações de internações, um aumento de 33,27% do que o registrado no mesmo período do ano passado. Quando a gente avalia esse cenário de síndrome respiratória aguda grave, a gente tem o principal causador, influenza, aí depois a gente tem os outros vírus respiratórios, como rinovírus e sincicial, que acomete principalmente crianças menores de 2 anos, mas também temos casos de influenza e Covid em menores de 2 anos. E a gente tem também, aí nos adultos, o maior número de óbitos, principalmente os mais velhos, acima de 60 anos. E como principais causas, influenza e Covid. Com o decreto, a Secretaria Estadual de Saúde visa a possibilidade de implantação imediata de leitos destinados ao atendimento de pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. A vacinação contra a gripe foi iniciada no dia 1º de abril e até o momento, mais de 1,5 milhão de doses já foram aplicadas. As autoridades de saúde fazem um alerta para que a população tome a vacina, principalmente os grupos prioritários. A população pode procurar as unidades de saúde para ser vacinadas, porque tem vacina, tem a sala e tem profissionais. Se foi decretada emergência é porque realmente a situação é grave e que nós temos a obrigação, enquanto serviço público, de nos estruturarmos. Mas a população tem a obrigação de procurar vacina e, assim, nos ajudar diminuindo essa demanda nas unidades. E a gente segue falando dos casos de síndrome respiratória aguda grave no estado. Aqui no estúdio eu recebo o subsecretário de Políticas e Ações em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Luciano Moura Carvalho, que vai detalhar um pouco mais sobre esse decreto de emergência. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Doutor, uma situação que preocupa muito, eu acho que é um dos principais motivos até para a questão do decreto, foi essa questão dos leitos. Como é que está essa situação no momento? É preocupante? Bem, nós vemos com bastante preocupação essa questão dos leitos, porque, primeira coisa, nós não temos leitos adicionais, leitos a mais para que a gente atenda a este paciente. O leito que existe é aquele leito que é para atender o paciente infartado, o paciente acidentado, o paciente com AVC, com um derrame. Então, nós estamos fazendo um esforço para converter esses leitos em leitos para o atendimento do paciente que tem a síndrome respiratória aguda grave. Então, caso necessário, a gente vai aumentar esse número de leitos, Nós já estamos conversando com a rede privada para haver a possibilidade de novos convênios, porém,
Hoje, a situação é que a nossa taxa de ocupação está acima de 90% e aí tem realmente um risco iminente quanto à questão dos leitos para que a gente não deixe de atender nenhum paciente. Estamos priorizando o paciente com síndrome respiratória aguda grave, porém, nós temos uma taxa de ocupação muito alta, o que nos preocupa bastante, porque a nossa perspectiva é que esses pacientes sejam atendidos e é justamente por isso que a gente orienta a população a se vacinar, para que não tenha que utilizar nenhum desses leitos. E falando em vacinação, a cobertura vacinal 39%, bem abaixo do que é aí a determinação do Ministério da Saúde, que é de 90%. O que está acontecendo? Bem, nós estamos associando essa baixa vacinação a uma série de fatores, né? Um deles que a gente precisa combater é a questão da fake news, né? A vacina, ela é a medida mais efetiva na proteção contra a gripe, né? Ou a síndrome respiratória aguda grave, né? Que já é um desdobramento da gripe. A pessoa começa com a gripe e aí ela passa por um quadro de maior agravamento, com um risco até mesmo de vir a óbito, né? E aí de ocupar um leito de UTI ou até de vir a óbito, né? Então, essa questão da fake news, de que a vacina faz mal, de que a vacina causa gripe, a vacina pode ter alguma reação, sim, mas são reações muito leves. É muito melhor você ter uma reação leve do que você pegar uma doença dessa natureza e ir para um leito de UTI ou ir a óbito, né? Então, essa questão das fake news é um dos principais fatores, né, que faz com que essa vacinação esteja com um percentual baixo, né, na população. O próprio interesse da população em buscar essa vacina. Então, o poder público tem a sua função de organizar a assistência, fazer a distribuição da vacina, mas a questão da vacinação, ela é uma responsabilidade de todos os cidadãos, na sua proteção, para que seja realizada a sua proteção e das pessoas que estão ali ao seu redor, né? E aí com o próprio sistema de saúde, né? Porque quando você não toma vacina, a probabilidade de você ocupar um leito é muito maior. Ontem, inclusive, a Flúvia falou para a gente que durante o ano de 2024 foi pouco mais de 7 mil, quase 7.500 casos, né, da síndrome respiratória aguda grave. Este ano, de janeiro até agora, já está quase alcançando esse mesmo número e que, por conta disso, pode haver, de fato, um colapso, né? Porque é muito provável que vá realmente ultrapassar. E o que mais preocupa é com relação às pessoas não estarem preocupadas com essa situação, né, doutor? Exatamente, assim, a nossa preocupação maior é que a gente costuma dizer assim, que a receita ela é quase que certa, né? O que nós passamos nos anos anteriores, a gente vai passar novamente esse ano e nós, assim, enquanto população, com esse percentual baixo de vacinação, nós não aprendemos com a Covid-19, com outros momentos da síndrome respiratória aguda grave, que acontece todos os anos, principalmente aqui em Goiás, né? Nós temos o período de frio, que nós estamos passando por ele agora, depois vem o período de seca, depois vem queimadas, então tem uma probabilidade muito alta do desenvolvimento de doenças respiratórias. Então nós temos esse dado que nós estamos chegando aí praticamente na metade do ano, já com o número de casos correspondente a quase a totalidade que nós tivemos nos 12 meses do ano passado, e o número de internações, ela já ultrapassa. Quando a gente pega o mesmo período de 2024, de janeiro a junho, nós tivemos 8 mil internações por síndrome respiratória aguda grave. Neste ano, de janeiro a junho, ou seja, o mesmo período, nós já tivemos mais de 10 mil internações. Então, foram 2 mil internações a mais, ou seja, pessoas ocupando leito de UTIs, leito de enfermaria, quando poderiam estar imunizadas e não ocupando esse leito. Então, quando a gente compara esses dados, o aumento do número de casos e baixa vacinação, já é uma receita certa de que nós vamos ter um aumento do número de internações com risco maior de óbitos. Agora, doutor, com relação à estratégia, até mesmo para aumentar essa cobertura vacinal nos municípios goianos, como é que está sendo feita? Porque teve um dia D, né, o último dia D, e eu acredito que estava um pouco mais de 32% a cobertura vacinal. Então, aumentou pouco, né? Está em 39% agora. Qual é a estratégia que está sendo feita nos municípios? São mais dias D? São mais campanhas? O que está sendo feito?
Bem, nós estamos intensificando as campanhas, né, assim, falando com toda a imprensa, conclamando toda a população a buscar os serviços. No momento que a vacina chega na Secretaria de Estado, imediatamente nós fazemos a distribuição para os municípios, estamos acompanhando e apoiando os municípios nas estratégias que são utilizadas para ampliar essa oferta da vacinação. Então, estamos orientando a levar a vacinação para os demais pontos, como escolas, praças, shoppings. Aqui no município de Goiânia, né, já foram abertas, o município já abriu mais salas de vacinação, então nós temos aí muitos postos na cidade que estão disponíveis e vamos realizar mais ações no dia desse para que a gente faça essa busca ativa, faça essa movimentação, essa mobilização, porque a vacina está disponível nos postos de saúde. Agora, para a gente finalizar, eu queria que o senhor desse uma orientação, porque já trazendo uma situação aqui de Goiânia, né, que a gente está na rua, sempre acompanha, muita gente reclamando que falta vacina em alguns postos. Isso é porque a demanda está maior em alguns lugares e outros não? Sim, pode ser que a demanda esteja maior em alguns lugares, né? E aí, naquele momento, pode ser que esteja acontecendo um momento de reposição do estoque, né? Então, assim, mas a gente orienta, não encontrou nesse posto, vai no posto seguinte, todos os postos estão orientados a onde buscar a vacina, aonde tem aquela vacina em estoque, e aí aquela situação pode ser momentânea, né? Mas a gente tem observado e a gente sabe do compromisso do município de Goiânia e dos esforços do município de Goiânia, que estavam no início do ano aí com um número muito menor de salas de vacina, e agora existem sala de vacina, tem sala de vacina com a vacina disponível em todo o município. Vale ressaltar também que não é só a vacina da influenza, viu? Tem outras vacinas disponíveis que você já pode tomar tudo junto ali. Tem a do Covid, hoje a gente fez sobre a vacina da meningite também. Então, é importante você atualizar o cartão por completo, né, doutor? Exatamente isso, viu? Aproveite a oportunidade, porque não é só influenza, é Covid também, né? Quando a gente vê os casos, nós vemos a síndrome respiratória aguda grave, ela pode ser causada por vários tipos de vírus, né? Então tem influenza A, influenza B, Covid, aquilo que tiver vacine, nós conclamamos a população a se vacinar para que a gente não tenha essa situação de faltar leito. Ou seja, o poder público está fazendo a sua parte, a população também precisa fazer. Tá certo. Informações repassadas. O importante é se vacinar. Doutor Luciano Moura Carvalho, subsecretário de Políticas e Ações em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigada pela presença, pela presteza. É sempre bem-vindo. Eu que agradeço pela disponibilidade do espaço. Ótimo dia. Obrigado. Ótimo dia.